Temos o privilégio, nesta noite, de receber aqui o pastor Valdo Romão e sua esposa. Ele, para trazer a mensagem nesta reunião. Pastor Valdo é uma pessoa muitíssimo querida, por onde ele anda, onde ele é conhecido, ele é amado e respeitado. E a palavra dele sempre foi uma palavra enriquecedora. E é por isso que ele está aqui e nós vamos ouvi-lo agora. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Obrigadão. Eu uso isso. Tá bem. Tem alguma novidade aqui? Isso aqui, né? Tá bem. Eu quero primeiramente trazer à memória dos irmãos uma saudação. Dentre tantas saudações que Paulo deixou escrito em suas cartas, há uma que em especial eu gosto muito. Encontra-se lá na carta dos Efésios, capítulo 6, verso 24, que diz assim: a graça seja com todos aqueles que amam com sinceridade o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que estou certo que estou diante de um povo que ama Jesus. Portanto, eu os abraço neste momento, reconhecendo que somos irmãos em Cristo. Somos pessoas que foram alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. E eu me sinto muito feliz nessa noite em poder estar aqui com os irmãos, adorando a Deus, podendo também compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração. Quero dizer que trago um abraço da Igreja Batista no Cambuci, a esta igreja, e também em especial um abraço do pastor Jair Salgueiro, pastor daquela igreja, ao pastor Elias Coutinho, nesse momento tão especial na vida do seu ministério. Eu quero dar uma breve informação. Eu tenho estado com a minha esposa nesse tempo num tipo de ministério um pouco diferenciado. Depois de ficar durante 24 anos como pastor da primeira igreja batista em Jardim Iva, ali trabalhei, ali aprendi um pouco, ali pude compartilhar um pouco da palavra de Deus com aqueles irmãos, quando Deus então me desafiou para ser diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, função que permaneci durante 10 anos, precisamente de 3 meses. Dali, eu tenho exercido o ministério, ajudando a igreja em diferentes momentos. Eu tenho, nesse momento, trabalhado, ajudando a igreja no Cambuci, na área de educação cristã. Toda a área de educação cristã, eu tenho recebido da igreja a responsabilidade de poder trabalhar. Mas também tenho atendido igrejas em momento de necessidade para fazer transição pastoral. Estou hoje como pastor interino da Igreja Batista de Vila Carmelina, em Taboão da Serra. Hoje não estou lá, mas eu estou com aquela igreja 2 vezes ao mês. 2 domingos tenho estado lá. Então coloco isso para os irmãos orarem em meu favor, orarem em favor da minha esposa, minha companheira, que tem me acompanhado nesses anos de ministério. Mas eu quero dizer que estou muito feliz, porque posso ver amigos, irmãos, colegas de ministério aqui, pastor Enio, irmã Raquel, queridos irmãos que já trabalhamos juntos, tivemos a faculdade juntos, né? Ali podendo trabalhar com os seminaristas, e posso vê-los envolvidos na vida dessa igreja, já como pastor também. Deus abençoe. Eu trago neste momento um título para que a gente possa meditar sobre ele. E o título que eu coloco para pensarmos sobre ele, pode mudar aí? Eu
quero, com sua permissão, pastor Elias Coutinho, eu dou o tema: ao mestre com carinho. Cuidado, nunca baixe o nível. Talvez eu pudesse mudar o tema: ao mestre com carinho, permaneça firme, jamais baixe o nível. E eu tenho algumas explicações a dar para o porquê da sustentação deste tema num momento solene como este. E eu busco como texto básico para pensarmos o texto que está em 2 Timóteo, o capítulo 1, verso 6. Assim Paulo deixou escrito: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Esse texto é um texto que, levando ele para o seu contexto imediato, foi um momento do ministério do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. E ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, como quem dizendo, você está começando o ministério, você tem uma chamada, e você não pode se deixar levar pelas sugestões que estão em sua volta. Lembrando que Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso nós temos presente na história o templo à deusa Diana, também chamada de Artemis. E naquela circunstância havia muita narrativa, havia muitas informações de coisa que não tinha nada a ver com Deus. É como que Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, você tem origem. Timóteo, você sabe de quem você aprendeu aquilo que você tem pregado. Não se deixe levar pelas sugestões que aí se encontram na praça. É bem verdade que a situação aqui é diferente. Aqui é um discípulo do Dr. Elias Coutinho. Aqui é um aluno dele, um aprendiz dele, que dentro de um esboço que a gente pode dizer, para emoldurar aquilo que eu quero compartilhar nessa noite, eu não posso deixar de dizer ao mestre com carinho: tenho em alta estima, em alta consideração. Por isso mesmo, pela sua vida, pela maneira que o irmão tem vivido, trabalhando com igrejas conhecidas, marcando a vida dessas igrejas como a vida dessa igreja, eu tomo a liberdade para dizer: mestre, com carinho, nunca baixe o nível. Você é especial. Você marcou a minha vida, marcou a vida de muitos que o irmão esteve ministrando, e marcou a vida dessa igreja. Diante disto, eu quero ainda descer em mais detalhes para explicar o tema que eu propus para pensarmos nessa noite. O tema está construído sobre o seguinte tripé. O primeiro pé, o texto foi lido e indica a presença de um termo chamado permanência. Permanência.
Na verdade, aqui nós temos um apelo do escritor. E o apelo do escritor é para que permaneça a chama do dom de Deus viva na sua vida. E aqui eu posso ampliar a proposta do termo. Não é um momento para apenas me dirigir a um destinatário, Dr. Elias Coutinho, mas é um momento também para me dirigir a todos que constituem essa igreja e todos que estão aqui nesta noite presentes, como quem dizendo: permaneçam todos firmes naquilo que vocês um dia professaram seguir, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não teremos uma compreensão correta da proposta que queremos falar nessa noite, se não fundamentarmos porque também está presente o termo nível. Não baixe o nível. Definirmos corretamente o que queremos falar é fundamental para se saber onde queremos chegar. Sócrates, o filósofo grego, que viveu de 469 a 399 a.C., ele disse, certa ocasião: se queres conversar comigo, define tuas palavras. Tantas vezes a gente abre diálogos, mas a gente usa de termos e a gente não consegue compreender o porquê da utilização do termo. E Sócrates, ele tinha essa maneira de agir. Você quer dialogar comigo? Explica o que você está dizendo. Eu tomo a liberdade aqui para pensarmos por que está presente o termo nível. Aqui a palavra nível refere-se ao padrão. A palavra nível aqui se refere à qualidade. Ainda se refere ao gabarito que deve apresentar a vida cristã. E o recado aqui é um recado que é inclusivo. É para todos nós. Nós precisamos nunca baixar o nível. Nós temos que ter um padrão, e o padrão da vida cristã tem que ser vivido de maneira elevada. A gente não pode ter altos e baixos na vida cristã. A vida cristã, ela precisa ser marcada por esta qualidade de vida que deve ser excelente, que deve ser elevada, que deve ser alta. Portanto, quando a gente olha para o texto ele vem falar dos padrões do cristão. E esses padrões do cristão não podemos de forma nenhuma deixar de colocar no nível elevado. Aqui eu penso claramente que Timóteo foi advertido por Paulo. E a advertência que Timóteo fez a Paulo, por certo, ele repetiu à sua igreja. E a advertência que eu aqui, com muito carinho, me apresento diante do pastor Elias, serve para toda a igreja. Mantenham viva a chama do dom de Deus que está em nós todos. Não baixemos o nível. Não baixemos o nível. O segundo pé
desse tripé que eu fiz referência, se apresenta aqui colocações que são respeitosas. Sim. São colocações de carinho, que demonstra admiração. Aliás, o tema ele não é original, não é. Ele até se configura um plágio. Isso porque, em 1967, um filme que teve muito sucesso no cinema, tinha como título Ao Mestre com Carinho. Eu não vou perguntar aqui quem viu esse filme, porque senão vão denunciar a idade. Mas você viu? Dá para saber a sua idade então. Ao Mestre com Carinho. O enredo desse filme envolvia a vida de um engenheiro que estava desempregado, e esse engenheiro, ele foi representado pelo o ator muito conhecido, Sidney Poitier. E ele, desempregado, aceitou um emprego como professor de uma escola secundária na Inglaterra. Ele se deparou com uma classe indisciplinada, uma classe desinteressada de adolescentes rebeldes. E ele se deparou com essa classe e, no início, os seus alunos o desafiaram. Mas ele enfrentou os desafios, especialmente porque ele era negro e aquela classe era racista. E por conta daquela situação, eles desprezavam o professor, não aceitavam a autoridade do professor. Mas ele não se deixou levar, permaneceu no nível de professor e investiu na vida daqueles seus alunos. E ao investir na vida daqueles seus alunos, passado o tempo, ele ganhou a simpatia daqueles alunos, o respeito daqueles alunos. E ele trabalhou intensamente para fazê-los mudar daquela maneira que eles viviam, sem respeitar os outros, a partir do seu próprio mestre, o seu próprio professor. E por conta disso, ao final de um ano, ele recebeu uma homenagem dos seus alunos, porque ele não desistiu, ele permaneceu firme, ele esteve lado a lado com seus alunos, investindo do seu tempo, e eles reconheceram todo o esforço do professor, e então eles homenagearam pelo legado valioso que ele deixou para todos da classe. O terceiro pé desse tripé, para completar a ideia do tema, está presente num sinal de exclamação ao final da sugestão do tema. Se vocês perceberam, no tema, o tema termina com uma exclamação. Sim. Na verdade, a pontuação na nossa linguagem humana nem sempre existiu. Isso lá no século IV começou a se ver a necessidade de separar-se palavra por palavra. Surgiu no primeiro momento aquilo que nós chamamos hoje de ponto final. Escrevia-se uma palavra, ponto final. A outra palavra, ponto final. A outra palavra seguinte, ponto final. E não havia
como interpretar pela leitura o que o escritor estava querendo dizer. Num dado momento, eles tiraram o ponto final e separaram as palavras por espaço. Nessa dinâmica da linguagem, vinha-se uma palavra, dava-se um espaço, vinha outra palavra, e assim acontecia. Mas assim mesmo não dava para interpretar o que o escritor estava querendo dizer. Depois, com o tempo, é que veio surgir o ponto final ao final de uma frase. E começou-se a buscar também outros pontos, como sinal para ajudar na leitura. E tem um ponto que ele veio se apresentar na frase, com um significado muito especial: o ponto de interrogação. Atribui-se a um dramaturgo chamado Aristófanes, que foi o criador do ponto de exclamação. Isso porque, na sua dramaturgia, ele escrevia os textos e ele queria dar ênfase em alguns momentos da apresentação pelos atores convidados por ele, e ele então entendia que, da forma que era apresentada, não dava a ênfase que ele esperava naquilo que ele tinha escrito. E então ele sugeriu a criação de um ponto de exclamação. E esse ponto de exclamação dava a ideia de que, olha, é um alerta, olha, é um grito, olha, é um estado de perigo. Na interpretação, o ator então tinha que compreender, quando ele colocava o ponto de exclamação, que ele precisava agora dar uma entonação diferente, em dados momentos dar até um grito, para dizer, cuidado, chamando com isso a atenção do ator. Esse ponto ficou tão marcante que no trânsito ele foi admitido como um sinal que indica perigo. Cuidado, fiquem alerta. Se a gente olhar pela rua aí, pelas avenidas, se a gente olhar pelas rodovias, a gente vai perceber num triângulo amarelo um ponto de interrogação. A ideia é para dizer ao condutor de um veículo: cuidado, perigo, fiquem em atenção, em alerta. É construído nesse tripé que a gente está pensando no tema: ao mestre com carinho. Mas você pode substituir: a mim com carinho. A Bíblia está dizendo: cuidado, não baixe o nível. É um grito. Na caminhada da nossa vida cristã, tantas vezes a gente baixa o nível. Na caminhada da nossa vida cristã, a gente vai bem, vai andando bem. Num dado momento, descuidamos. E o inimigo se aproveita. Isso acontece dentro do contexto da nossa casa, quem sabe no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o esposo, com os filhos. A gente não está atento e derrapamos na vida cristã. A ideia aqui é esta: estejamos atentos. É como se fosse um grito: mantenhamos a chama do dom de Deus que está na nossa vida. Mantenhamos atentos para que não venhamos a derrapar. Eu quero, portanto, aqui apresentar dois exemplos. O primeiro de um servo que derrapou na vida de relacionamento com Deus. E o segundo
de um outro servo que não derrapou na sua vida de relacionamento com Deus. Posto isso, vamos ver os alertas bíblicos e ver o que é que nós podemos aprender com esses dois personagens bíblicos. O primeiro deles, eu apresento o exemplo de servo que não devemos ser. Aqui é uma chamada de atenção. Quando nós olhamos para a biografia de quem eu vou apresentar daqui a pouco, eu quero lhe chamar a atenção para que vocês não o tenham como exemplo. Não vejam como alguém que deve ser seguido. Eu apresento então para vocês esse personagem bíblico que baixou o nível em alguns momentos da sua vida de relacionamento com Deus. Eu apresento Arão. Sim, Arão. Talvez você esteja perguntando, mas quem foi Arão? Registra a Bíblia que Arão era irmão mais velho de Moisés. Está lá em Êxodo 7:7. Arão era filho de Anrão e Joquebede. Está lá em Êxodo 6:20. Arão era da tribo de Levi. Está lá em Êxodo 6, de 16 a 20. Arão foi porta-voz de Moisés. Quando Deus mandou Moisés, seu irmão, voltar para o Egito, para libertar o povo de Israel, que estava cativo lá no Egito, Moisés não quis ir porque não falava bem. Por isso, Deus estabeleceu Arão como porta-voz de Moisés. O texto de Êxodo 7:1 assim confirma, e Êxodo 4, de 14 a 16, também diz isso. Arão não foi alguém no relacionamento com Deus, não foi qualquer um, não. Ele teve o grande privilégio de, ao lado de Moisés, ouvir a voz de Deus. Está lá em Êxodo 7:8. Não é qualquer um que teve o privilégio de poder ouvir a voz de Deus, Deus falar audivelmente, não foi qualquer um. E Arão foi um desses escolhidos para ouvir a voz de Deus. Diz o texto bíblico, juntamente com Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Mas não parou por aí, não. Arão, ele viu sinais extraordinários de Deus, sinais que aconteceram, que ele presenciou, sinais que estavam diante dele, até envolvido dentro dos cenários em que esses sinais aconteceram. A gente pode lembrar aqui a vara quando se tornou em serpente. Lá estava Arão. As 10 pragas no Egito. Lá estava Arão. Eu destaco uma delas: o livramento dos primogênitos do povo hebreu. Isso quando da passagem do anjo da morte, que veio sobre os primogênitos do Egito e não veio sobre os primogênitos do povo hebreu. Lá estava Arão. Ainda foi Arão que viu o mar vermelho se abrir e o seu povo passar a pés enxutos. Arão presenciou isso. Ele viu a revoada das cordonizes sobre o arraial do seu povo. A gente pode imaginar, depois da reclamação do povo por carne,
Deus mandou uma revoada de cordonizes e eles colheram muita carne, estocaram muita carne, diz o texto. Durante um mês eles comeram carne, estavam reclamando de carne, e durante um mês, a palavra de Deus vai dizer que Deus fechou a boca daquele povo que reclamava por carne. Está lá em Números, capítulo 11, verso 31 a 35. Arão viu isso. Mas não para por aí. Arão viu o maná de cada dia. O povo recolhendo todo dia o maná que vinha do céu. E Arão viu isto, não somente, mas ele comeu do maná. Sempre comeu do maná. E Arão, ele viu a pedra jorrar água para saciar a sede do povo. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Assim ele é considerado, está lá em Êxodo 28, de 1 a 14. Arão teve um outro episódio. Ele sustentou com as mãos de Moisés, para que o povo de Israel tivesse vitória sobre os amalequitas, naquela batalha memorável, que está registrado em Êxodo 17, 12. Arão ocupou posição de destaque no meio do povo de Israel. Como discípulo de Moisés, aprendeu muito como deveria ser o relacionamento dele com Deus. Aqui, a sua posição como sumo sacerdote do povo hebreu o colocou em um papel de extrema importância, sendo responsável por interceder em nome do povo perante Deus. Arão não foi qualquer um, não. Foi alguém que teve altos privilégios. Altos privilégios que foi passado para os seus descendentes. Todos os sacerdotes de Israel foram descendentes de Arão. Ao exercer essa posição de honra perante o povo de Israel, ele foi alguém muito bem visto. Mas com todas estas experiências, Arão não manteve o nível. Baixou a guarda. Em alguns momentos da sua caminhada de relacionamento com Deus, Arão perdeu privilégios. E por isso ele não entrou na terra prometida. Baixando o nível, ele mostrou ser influenciado. Não permaneceu firme no seu relacionamento com Deus. Eu quero destacar alguma coisa do que aconteceu com Arão. Num dado momento da sua vida, ele deixou de olhar para Deus e ele admitiu as circunstâncias para mudar a sua relação com Deus. O texto de Êxodo 32:1 diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés estava em relacionamento com Deus no monte. Moisés estava em comunhão plena com Deus. Mas o povo, vendo Moisés demorar, agora se acerca de Arão, o homem que tinha tido tantas experiências com Deus, e agora diz:
Esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele não. Portanto, faça deuses para nós. E a Bíblia vai registrar que ele fez um bezerro de ouro. Ele fez uma coletânea de joias de ouro, derreteu e pôde então fundir um bezerro de ouro para atender o povo, para que o povo pudesse saber, ou pudesse ter aquilo que era o desejo deles, um Deus para adorar. Baixou o nível, perdeu o gabarito, deixou de ser a referência de um homem compromissado com Deus. Apesar de ter muitas experiências com Deus, deixou de lado todas essas experiências e fez o bezerro de ouro, contrariando os mandamentos que ele conhecia. E dizia que não deveria adorar nenhum outro Deus, que tivesse apenas um Deus, o Deus que tinha tirado o povo da escravidão do Egito. Arão, o homem que havia ouvido a voz divina, tendo presenciado tudo o que presenciou, por causa da pressão do povo, baixou o nível, deixou os mandamentos de Deus de lado e decidiu agradar o povo. Queridos, aqui é um alerta, aqui é um grito, aqui é um ponto de interrogação, de exclamação, aqui é um ponto para chamar a atenção. Você tantas vezes tem corrido a carreira cristã, mas em dados momentos dessa carreira cristã, tira os olhares de Deus, não olha para Jesus e fica olhando para o mundo. Daí a proposta: ao mestre com carinho, à igreja com carinho, nunca deixe de olhar para Jesus. Não baixe o nível, não perca o gabarito da vida cristã. Eu ainda quero destacar que num dado momento da vida de Arão, ele foi protagonista de uma rebelião contra o seu próprio irmão. Ele, juntamente com sua irmã Miriam, começou a questionar a liderança de Moisés, desprezando a escolha de Deus, que colocou Moisés como um líder para aquela jornada rumo à terra de Canaã, a terra prometida. E Arão, juntamente com Miriam, começou a agir no meio do povo para desconsiderar a liderança do seu irmão Moisés. Baixou o nível, perdeu de vista a vontade de Deus. Por fim, eu destaco o episódio ocorrido sobre as águas de Meribá, os 20, 11 e 12. Diz o texto que ele e Moisés, nesse momento, tiveram atitudes que perderam de vista aquilo que Deus tinha determinado para eles. Ambos se irritaram. Isso porque o povo estava pedindo por água, o povo estava pedindo por legumes, o povo estava ainda recordando o que comiam lá na terra do Egito, naquele ambiente da escravidão. E agora, ele e Moisés baixam o nível, irritados com o povo, não fizeram o que Deus disse para fazer. E diz o texto: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam.
O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Arão, apesar de em alguns momentos ter tido uma vida de relacionamento com Deus, teve altos e baixos nesse relacionamento. Não foi constante. Fracassou algumas vezes. Isso trouxe consequências. E consequências penosas para ele e para o povo de Israel. Por conta desse comportamento, ele foi excluído da terra prometida. Que final de ministério terrível para o homem de Deus. Depois de tanto trabalho, depois de alimentar a expectativa de entrar na terra de Canaã, não entrou, porque desobedeceu a Deus. Ele não teve o privilégio de levar o povo de Deus a conhecer a terra prometida. E diz a palavra de Deus que por conta disso ele foi substituído por seu filho Eleazar no ministério, conforme Deus ordenou a Moisés. Está lá em Números 20, 25 a 26. Diz o texto: toma Arão, Deus falando a Moisés, e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Hor. Depois despirás Arão das suas vestes, e as porás em Eleazar, o seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. E diante de toda a comunidade, diz o texto, Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Está lá em Números 20, 27 a 29. Aqui, irmãos, a gente tem que levar a figura que eu apresento aqui das vestes de um sacerdote. Não era uma vestimenta qualquer, não. Era uma vestimenta que era entrelaçada com ouros, fios de ouro. Era alguém que era considerado alguém de respeito na comunidade. E pelo fato de ter baixado o nível, ter perdido a categoria de um obediente a Deus, agora Deus fala, junta toda a comunidade. Moisés, e agora tire a roupa desse homem. Isso dá para a gente lembrar de uma cerimônia que tem no quartel, quando um soldado expõe a guarnição, quando um soldado não faz o que tem que fazer, há uma cerimônia para ir despindo o soldado. Vai tirando os botões, vai tirando as comendas, vai tirando a farda, porque ele não é digno de poder vesti-las. A gente pode aplicar, isso pode ter acontecido com Arão. Diante de toda a comunidade que ele teve a oportunidade de conviver, agora Moisés tira a roupa. Essa roupa, que era uma roupa especial. Queridos, final constrangedor para o sacerdote. Ele perdeu sua posição, foi substituído e morreu sem ver o seu propósito realizado. E tudo isso aconteceu
Porque Arão aceitou o pecado, transigiu e baixou o nível, permitiu o erro em sua vida e também na vida do seu povo. Vivemos um tempo sujeito a isso. As pressões estão por todos os lados, porém elas não podem nos afetar na nossa relação com Deus. Deus, com a sua vontade, precisa prevalecer no nosso comportamento. Querido mestre, pastor, Dr. Elias Coutinho, a quem tenho aprendido ao longo dos anos, homem de Deus que foi e é referência na minha vida, foi meu professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi professor de uma matéria avulsa da minha esposa também, homem a quem nós temos tremenda consideração. Querido, você é referência para nós, e referência em alto nível. Jamais, com todo carinho, baixe o nível. Com a sua permissão, com o respeito, permaneça sempre com esse seu estilo humilde de gente, de homem de Deus, que tem levado a sério os ensinos da palavra de Deus e tem passado para frente. Jamais derrape na vida cristã. Querida igreja de Moriá, também com muito carinho, vocês que têm aprendido do mestre, pastor, Dr. Elias Coutinho, aprendido da palavra de Deus, ouvido os conselhos de Cristo, jamais baixem o nível. Jamais baixe o padrão da vida cristã. Que vivam de maneira sempre elevada, com excelência, cumprindo os ensinos recebidos do mestre, pastor Elias. Eu fico muito feliz, pois numa noite como esta, um ajuntamento solene, a igreja se reúne e homenageia um homem como o Dr. Elias Coutinho. E se assim fazem, é porque vê nele qualidades para deixá-lo nos anais da história dessa igreja como pastor emérito, pastor para todo sempre, em vida e até quando morrer. O nome dele estará na história. E levem com vocês, por onde vocês passarem, os ensinos recebidos do mestre, e vivem em alto nível para a glória do Senhor. Vivam sempre em alto nível. Aqui identifico o Dr. Iracema, desculpa, eu não tinha visto. Foi minha professora também na Faculdade Teológica. Estivemos ali no momento de aprendizado com seu conhecimento. Quando os irmãos se põem para homenagear pastor Elias Coutinho, com certeza estão homenageando a irmã também. E com muito carinho, pela sua referência de vida, também nunca baixem o nível. Mantenha sempre em padrão elevado para glorificar o Senhor. Por essa razão, eu torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus. Esse dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu quero agora
apresentar um segundo exemplo. O exemplo de servo que devemos ser. Sim, eu não tenho fotos originais das pessoas que eu quero aqui apresentar e tenho apresentado, mas eu busquei gravuras que pudessem representá-los. E aqui nós temos uma gravura que representa. Agora eu apresento para vocês esse personagem bíblico que se tornou um exemplo de seguidor de Cristo. Ele não se descuidou, não baixou o nível. Nós conhecemos a sua biografia, nós temos narrada na palavra de Deus, seu nome original, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ah, queridos, pergunta vem, quem foi Saulo de Tarso? O que se sabe dele? Primeiro momento, Saulo de Tarso é um nome toponímico. Isso quer dizer, o nome que é dado buscando de um local de nascimento dele. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, lá na Cilícia, conforme Atos 16, 37, 21, 39 e 22, 25. Ele aqui é um homem que tem esse nome. Originalmente ele não chama Paulo, ele não chamava de Paulo, era Saulo. A palavra de Deus nos dá algumas informações acerca desse homem. Saulo era um judeu, era um israelita, circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Está em Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos 23:6. Na verdade, desde seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, há pouca informação sobre a vida de Saulo. Ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Saulo conhecia profundamente a cultura grega. Não era um iletrado, era um poliglota, era alguém que conhecia das ciências. Saulo, diz a palavra de Deus, ele possuía a cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Está em Atos 22, 28. Saulo foi um perseguidor de cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão foi colocada aos pés de Saulo, que indica que ele consentia. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições dos cristãos. Além disso, na qualidade de membro do concílio, do sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Está em Atos 26:10. O próprio Saulo afirma, num dado momento das suas cartas, respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele dá esse testemunho lá em Atos 9:1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para ir às sinagogas na região de Damasco. E seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo. Isso não importava, tanto homem como mulher. Está em Atos 9:2. Saulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e perseverando a pureza da lei. Eu aqui coloquei a biografia de alguém que não deve ser exemplo, mas eu estou sugerindo que devemos seguir esse exemplo.
Até esse momento da vida dele, ele não tinha nada a ver com Jesus. Até esse momento da vida dele, ele não era um seguidor de Jesus. Ele não era um apóstolo, mesmo que fora de época, não. Até aqui, a vida dele era marcada por alguém zeloso pela lei, defendida pelos fariseus. Mas ele tem uma mudança de vida. Isso serve para a gente refletir. Eu posso ter um histórico de vida, num dado momento da minha história, que não dá para ninguém seguir como exemplo. Não sirvo de padrão, não sirvo de gabarito. E você que está aqui me ouvindo, também pode fazer essa avaliação. Tinha um tempo que eu não tinha nada a ver com Jesus. E graças a Deus que esse tempo que eu não tinha nada a ver com Jesus, que você não tinha nada a ver com Jesus, Ele não cobra mais. Ficou para trás, página virada. Aconteceu com Saulo. E nós vamos ter a conversão deste homem, a conversão de Saulo. Diz a palavra de Deus que ele, estando próximo da cidade de Damasco, com o intento de perseguir os cristãos, de repente, o inesperado aconteceu. Algo causou uma mudança radical na vida de Saulo. Não só na vida de Saulo, eu posso dizer, mas também na vida da humanidade, com a instrumentalidade que Saulo passou a ser. Na sua viagem, diz o texto, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar-se contra os aguilhões, Saulo. Como você é tinhoso, como você procura ter um comportamento que não tem a minha aprovação. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, Saulo, e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Atos 9, de 3 a 6, assim registra uma mudança na vida de Saulo. Aquele encontro memorável, pois Saulo, na família de Deus, estava num nível baixo, estava aquém do projeto de Deus. E com essa consciência, ele agora muda de vida. Ele passou a viver buscando o padrão elevado para ter uma vida de relacionamento correto com Jesus. Esse Saulo passou a ser conhecido. Tudo indica que o nome que ele passou a ser conhecido e é tão citado por nós, que é o nome Paulo, era um apelido que ele tinha. Talvez em função da sua pequena estatura, uma vez que Paulo quer dizer pequeno. E ele agora, dentro do contexto da comunidade cristã, ele é identificado como o pequeno. É o Paulo. E o Paulo agora passa para a história do cristianismo como alguém que passa a ser referência. E ele mostrou-se, durante sua vida de relacionamento com Cristo, o Senhor da igreja, se apresentou-se como exemplo de vida cristã. Manteve sempre o nível elevado do seu relacionamento com Deus. É o maior escritor do Novo Testamento. 13 cartas ele escreveu. Quando a gente olha para os escritos de Paulo,
a gente vê alguém que conseguiu interpretar a vontade de Jesus para a igreja, até chegar nos nossos dias. Aprendemos de Saulo, ainda hoje, pelo seu cuidado, a partir da sua conversão, da sua entrega de vida a Jesus. Se há alguém em quem podemos nos inspirar para mantermos o padrão da vida proposto por Jesus, esse é Paulo, o apóstolo. Ele, ao escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versos 8 e 9, de olho nesse padrão, ele instrui-nos para permanecermos naquilo que recebemos quando aceitamos a Jesus. Daí ele dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Que autoridade! Que autoridade esse homem tinha para deixar escrito, para que nós pudéssemos seguir. O próprio verso apresenta a compensação para justificar a nossa permanência nos padrões de Deus. O Deus de paz será conosco. Também foi ele quem escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1:11. Ah, queridos, será que nós podemos dizer para quem nos cerca: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que nós temos com o nosso estilo de vida mantido um alto padrão? Nós precisamos chamar a atenção para que as pessoas olhem para nós. Olhem para nós. Por isso, a proposta do tema: destinatários ao mestre com carinho, à igreja com carinho. Jamais baixem o nível. Nós não teremos alcançado o objetivo se não entendermos que Deus em Cristo nos elevou ao nível de sublimidade. E sabemos que tantos sofrem por desconsiderarem esse padrão dado por Deus. E nós podemos manifestar esse padrão para alcançar tanta gente que não tem boas referências, só más referências neste mundo. Para manifestarmos a presença gloriosa de Deus em nós, com sua paz, nós temos que atentar para algumas atitudes. Se não vejamos, a primeira delas, nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. Quando eu tenho na palavra de Deus projeto de vida que Deus preparou para mim, para nós como igreja, para nós como pastores, quando nós temos, a gente consegue manter o padrão. Segundo lugar, nós precisamos interpretar corretamente a palavra de Deus. Estamos em tempos de devaneios teológicos. Quantas coisas que se dizem por aí. Quantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Gente usando da Bíblia, interpretando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, sem ensinar o que é correto. Em terceiro lugar, nós precisamos também aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Paulo, o apóstolo, nos legou inúmeros exemplos. Demonstrou com sua vida que não importam as circunstâncias. Não foi como Arão. Não. Nós temos que prosseguir firme na caminhada cristã, sem baixar nível,
Foi Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos deixou ensinos preciosos para que sejamos firmes, sempre vivendo em alto nível a vida cristã. Assim ele escreveu em uma de suas cartas: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, versos 1 e 2. Ainda Paulo vai deixar: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. E a prova cabal da sua vida de compromisso com Cristo, ele deixou registrado quando disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Querido mestre, com carinho, temos aprendido do irmão. Admiramos o irmão. Que o irmão, com toda a sua maneira carinhosa de ser, permaneça nela. Que o irmão, com todo o compromisso que o irmão tem manifestado com a palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus. Que o irmão possa ser exemplo sempre dentro da sua família, nos seus relacionamentos fora da família e na igreja, aqui ou em qualquer outra que o Senhor colocar. Aqui eu termino com uma pergunta: quem demonstrou sempre firmeza? Quem demonstrou sempre constância? Quem demonstrou sempre padrão elevado? Foi Arão ou Paulo? Eu concluo. E a conclusão aqui é a oportunidade da gente fazer um checklist. Diante daquilo que nós nessa noite podemos refletir, olhando para os personagens apresentados e a atitude que cada um deles teve, um de altos e baixos, um que tinha relacionamento com Deus, de repente caía, um que viu milagres extraordinários acontecer na sua frente, mas de repente esquecia, um que recebeu juntamente com Moisés os mandamentos, mas os mandamentos que ele deveria seguir, ele simplesmente ignorou. E o outro, esse checklist, depois de converso, depois de ter aceito Jesus, teve uma vida de exemplo. Fica claro que o zelo do apóstolo Paulo é o zelo de um mestre que quer incutir na mente dos seus discípulos as verdades bíblicas. Como está no verso, ele conclui um pensamento que ele já vem desenvolvendo na sua escrita. E ele olha para Timóteo e diz: por essa razão, Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do amor de Deus
que está em você mediante a imposição de mãos. Volto a lembrá-los, queridos, e concluo com o grande grito de alerta. É um grito, é uma exclamação. Aqui está o ponto que indica perigo. Aqui está um ponto que chama a atenção aos destinatários desta hora. Fiquem alertas. Caríssimo mestre pastor Elias Coutinho, falo com todo carinho. Querida Igreja Batista de Moriá, falo com todo carinho. Nunca baixem o nível. Sigam o exemplo do apóstolo Paulo. Assim agindo, haverá recompensa. Creiam nisso. Deus os abençoe. Amém.